Olá, seja bem-vindo à primeira edição do nosso podcast Marcas Únicas. E hoje, para inaugurar esse conteúdo, nós temos uma convidada muito especial, a Daline Piscinato, que é nutricionista e empresária. Olá, estou muito feliz pelo convite. Preciso, em primeiro lugar, agradecer a Maria Luísa, fantástica. A gente já se conhece há bastante tempo, Sim, há né, muitos Maria? anos. E eu fiquei muito feliz com o teu convite. A gente até estava comentando sobre isso agorinha, né? Sim, Muito feliz mesmo. Tu sabe que eu tenho um carinho muito especial por é ti, como recíproco. profissional maravilhosa, que nos atendeu já muito bem com os nossos projetos e Sim, vamos continuar com novos projetos, sim, né, se Deus quiser. Então, estou muito feliz mesmo de estar aqui hoje contigo, né, nesse pontapé inicial de um projeto tão grande e maravilhoso que você tem pela frente. Fico muito honrada em estar inaugurando esse projeto. amém. Daline, para o pessoal te conhecer, talvez alguns não te conheçam, apesar de você ser bem famosa aqui na cidade, Ah, queria que espero um dia você ser. contasse um pouquinho hoje com o que você trabalha, como que você direciona o teu dia a dia, você é nutricionista, como que está essa área da tua vida? Conte um pouquinho para nós. Então, a minha formação acadêmica é nutrição, né? Uhum, É a área onde eu me realizo todos os dias. Cliniquei em consultório, até hoje eu tenho meu consultório montado, né, um espaço, mas atualmente eu já não trabalho 100% com atendimento uhum, clínico, né? Hoje eu estou à frente da Vida Natural, produtos naturais, juntamente com o Renato, que é o meu marido e grande parceiro nessa jornada. Nós estamos à frente também da AVN, suplementação, que tem a loja física da AVN e nós temos os nossos produtos de marca própria. Então, hoje, esses são os nossos projetos, né? Aquilo que a uhum, gente dedica o nosso tempo, né? sim. Também temos uma família linda e maravilhosa com duas crianças, o Antônio e a Manuela, que são a razão da nossa vida. Ai, Nosso primeiro grande projeto é a família, sim. né? Então, eu acho que por mais que a gente precise se dedicar ao nosso trabalho, isso é importante para o nosso crescimento, né? A família, ela tem que ser o pilar, ela tem que ser a base, né? Então, assim, nós temos a nossa família, eu e o Renato constituímos a nossa família com os nossos dois filhos, o Antônio e a Manu. E temos também esse projeto com as lojas, né? Sim. A Vida Natural, produtos naturais e a VN, suplementação. Hoje você coordena duas lojas diferentes, então. Isso, assim, eu tenho em sociedade a parte administrativa da Vida Natural Produtos Uhum, Naturais, né? Que é uma loja já conhecida aqui em Lages, com mais de 30 anos de mercado. Foi fundada pela minha mãe, a Janete. Ela é a pioneira e fundadora da loja, né? Então, há alguns anos atrás, eu assumi a administração da segunda unidade da Vida Natural, que fica localizada ali na Galeria Doutora Cássia, sim. no centro de Lages. Uhum, E aí, em conjunto com o Renato, que é o meu marido, nós temos a VN, que aí foca na questão da a suplementação. suplementação. Então, a VN, ela surgiu como um braço da Vida Natural, Uhum, né? Foi fundada em 2013. Até então era Vida Natural Suplementação. E em 2016, quando eu me formei em nutrição, eu assumi a administração da AVN. E uhum, um ano depois, em 2017, o Renato se formou em nutrição, nós nos conhecemos na sim. faculdade, inclusive. E aí ele veio para Lages. Então, o conceito da AVN, como é hoje, Uhum. começou a se desenvolver em 2016. Com Então, a vinda dele para com a Lages. vinda dele, ali em 2016, 2017, quando eu assumi a AVN, ali a parte Uhum, que na época era Vida Natural Suplementação. Depois, em 2017, quando ele veio, a gente começou a tocar a loja juntos. uhum, E a partir de então foram surgindo, né, os novos projetos, as novas ideias de execução da nossa marca própria, dos suplementos com a nossa marca. Daline, você comentou que a VN Suplementos nasceu com o intuito de suplementação, né, de ser uma loja de suplementação.
E com o passar do tempo, vocês tiveram a ideia de fazer a suplementação própria, de ter a marca própria. Conte para nós o que inclui essa marca própria, quando que surgiu, conta um pouquinho mais, por favor. Então, por incrível que pareça, a ideia da marca própria, ela veio exatamente na pandemia, em 2020, onde todo mundo estava fazendo downsize por Sim. causa da pandemia em si, né? Uhum. Nós tivemos que fechar as lojas, Sim. inclusive, durante algumas semanas, era aquela Uhum. incerteza, né? Ninguém sabia o que era aquilo. E naquele ano, 2020, de pandemia, é que surgiu a ideia da marca própria. Só que essa ideia, digamos assim, em 2020 que foi executado, digamos assim, que a gente tirou do papel. Mas a ideia em si, ela já vinha desde 2018. Já estava sendo gestada no coração de vocês. Já, porque o que acontece? Tem aquela máxima que fala que você é o resultado das 5 pessoas com quem você convive. Sim. Certo? Certo. Mas isso não é só pessoas que você convive ali fisicamente. É inclusive hoje quem a gente segue nas redes sociais. Exatamente. Porque as pessoas que a gente segue, elas estão exercendo uma influência sobre nós. E o Renato, ele sempre foi muito curioso e sempre gostou de estudar bastante e se cercar de pessoas que elevassem ele. Então, de certo modo, ali em 2018, ele começou a seguir nas redes sociais e buscar conhecimento através de livros de grandes empresários, né? Pessoas Sim. que a gente possa se inspirar, que tiveram grandes ideias, executaram essas ideias e que hoje tem grandes empresas, né? Então, ele começou a estudar mais a fundo isso. E como a gente se dá muito bem nessa troca de ideias dentro de casa, eu também fui influenciada naquilo. Então, a gente ouvia podcasts sobre empreendedorismo, sobre negócios. E aí, ele escutou um podcast que foi o divisor de águas da nossa ideia, que foi do João Apolinário, fundador da Polishop. E ele criou a Polishop, né? A Polishop é uma marca e numa época onde não existia rede social, então a venda era na TV. Você tinha que aquelas propagandas pegar maravilhosas. o telefone, discar o númerozinho, falar com a central para pedir o seu produto. Então ele foi muito disruptivo, assim, na época em que ele começou, né? E o marketing deles é muito bom, até as coisas que a gente não precisa, não vontade de comprar. Não é? Então, assim, você vê aquilo, nossa, eu preciso disso, exatamente. Você acha que até então você não precisava até ver o vídeo. Sim. Então, ali, digamos que em 2018 é que foi o início. E a gente é uma loja multimarcas. Então, assim, nós revendemos várias marcas. E a gente faz o trabalho com o cliente, né? Normalmente o cliente, ele chega na loja, ele não chega atrás da marca. Não. Ele chega atrás do digamos assim, do suplemento em si. É uma creatina, é um whey protein, né? Então, a gente pensou, poxa, se a gente faz um trabalho tão bom com as marcas, por que não fazer com a nossa própria marca, né? Sim. E melhor ainda porque assim, ó, a marca eu compro, só que às vezes eu não tenho total conhecimento do processo. Agora, diferente quando eu tenho a minha própria marca. Você sabe todos os passos que levaram a chegar até aquele produto, Todos os né? passos. Então, assim, a matéria-prima que vai aqui dentro, da onde que vem, como é que ela foi feita, tudo. O passo a passo, importado, como é que foi a importação, né? Qual a matéria-prima que foi usada para fazer essa creatina. Exatamente. Porque às vezes as pessoas não sabem muito bem o que é a creatina, né? De onde é que vem a creatina, o que é a creatina. A creatina, o nosso organismo produz creatina. Só que essa creatina na forma de suplemento, ela é sintética do ponto de vista que não quer dizer que ela é sintética artificial. Não, ela é sintética porque ela é sintetizada em laboratório. Eu não consigo, digamos assim,
pegar esta creatina de uma fonte natural, extrair ela de uma fonte natural. Diferente de outros elementos que tem na natureza e até os chazinhos, assim, que acabam virando medicamento. Por exemplo, o whey protein. O whey protein, ele já é derivado de uma fonte natural. Ele vem do quê? Do leite. Do leite. Mais especificamente do soro do leite. Então, a indústria, ela tem acesso àquele soro, filtra aquele soro, passa por um processo, vários processos industriais de evaporação, ali, químicos, né? Dentro da engenharia química ali, para você pegar um produto naturalmente líquido e transformar ele em pó. Infiltrar ele. E extrair o melhor, porque vem só a proteína, né? Isso, daí passa por vários processos de, digamos assim, filtração. Então eu tenho aquele soluto ali, pozinho, que ele passa como se fosse por vários degraus de peneirinhas, microcapilares, assim, bem pequenininhos, que vão deixando no primeiro estágio os sais minerais, as proteínas, né, a caseína, outros componentes que não são de interesse, e vai passando aqueles que são de interesse, que é as proteínas. Até chegar no produto final. Lactoferrina, lactoglobulina, que são as proteínas que a gente tem no soro do leite, né? Então daí eu tenho um produto que ele vem de uma origem natural, que é do leite. Tem as vaquinhas que produzem o leite, né? E pra quem não sabe, vaquinhas produzem o leite. E hoje a gente tem produtos, por exemplo, o whey protein, que você, inclusive, tu tem o rastreio das vaquinhas que deram origem àquele leite, que vão dar origem ao whey. Pra saber como que foi o manejo delas, o que comeu, a vacina, tudo certinho. Porque assim, nossa, que legal, não sabia pra eu disso. ter uma proteína, que isso é conhecida como a proteína grass-feed, pra eu ter uma proteína grass-feed, eu preciso saber como esses animais foram criados. Se eles receberam antibiótico terapia ou não, né? Se eles são criados assim, a pasto livre, ou confinados, assim, tudo isso. Então eu tenho esse rastreio para eu saber ali a qualidade daquele whey protein, né, que eu tô consumindo. E isso interfere diretamente no produto final, nos valores, né? Com certeza. Quanto mais processos tecnológicos envolvidos, maior você vai ter ali um custo final de produto, mas você também vai ter um produto de melhor qualidade. Então a creatina, assim, para a maioria das pessoas que às vezes não sabem, ela é sintetizada, ela é em um laboratório, a partir de conjuntos de aminoácidos, que é o sarcosinato e a cianamida. Ela é uma composição feita pelo pessoal que está ali elaborando essa matéria-prima. É uma composição desses dois conjuntos principais de aminoácidos, que um deles se chama sarcosinato e outro se chama cianamida. Então, assim, a gente tem um grande laboratório produtor desses conjuntos de aminoácidos, né? Mundialmente, assim, que fornece. Mas a creatina em si, depois que ela é manipulada com esses dois conjuntos, né? Essas moléculas, digamos assim, se tornam a creatina, nós temos 2 laboratórios principais, mundialmente falando, que fornecem. O Brasil, por exemplo, ele não tem planta fabril de creatina. É tudo importado. Tudo importado. Então, assim, quando eu sou produtor, que eu tenho a minha marca própria, são detalhes que eu tenho conhecimento. Exatamente. E também você seleciona todas as etapas ali da fabricação até chegar no potinho, né? Todas as etapas. E assim, esse, por exemplo, a creatina Platinum 2.0, né? A primeira que nós lançamos foi a creatina Platinum. Tá, essa já é a segunda versão. Esse já é o 5º lote de creatina que nós produzimos, o 5º. Então, assim, eu lembro da dificuldade que foi para fazer o primeiro. Nossa, que ano que foi lançado o primeiro lote? O primeiro lote foi 2021. Porque, assim, o primeiro produto que nós lançamos foi a cafeína em cápsula, a VN Cafeína. Esse aqui, ó. Que tá em linha até hoje. Até hoje. Esse é um produto que a gente continua produzindo ele também. Tá, e para quem que é indicada a cafeína? A cafeína, ela é um ergogênico. O que quer dizer isso? Ela é um ergogênico, ela aumenta a performance. Tá.
ela diminui a fadiga mental e também, em certo grau, ela diminui a fadiga física. Tá. Então, assim, ela é recomendada para as pessoas que querem uma capacidade cognitiva, mental, diminuir o cansaço mental, a fadiga mental, porque ela vai melhorar o raciocínio, lógico. Tu viu que antes de chegar aqui eu tomei um cafezinho, né? Ela é obtida naturalmente, assim, a gente consegue obter a cafeína de forma natural através do café, por exemplo. Guaraná em pó, café, chá verde tem um pouquinho. Tem cafeína. Só que aqui na forma de suplemento ela tá concentrada. Eu tenho uma dose maior do que se eu fosse tomar um café, do que se eu fosse consumir alguma outra bebida cafeinada. Tá. Então, eu assim, só não indico a cafeína na forma suplementar para pessoas que têm cardiopatias, porque ela eleva a frequência cardíaca. Né? Então, ela é vasoconstritora, ela vai constringir o vaso, vai elevar a frequência cardíaca. Para quem está amamentando? Amamentando, gestante, eu também não indico, porque ela ultrapassa a barreira hematoencefálica. Então, assim, tem alguns grupos que a gente não indica o consumo de cafeína, né? Então, cardiopatas, né? Principalmente pessoas que têm ali dificuldade, oscilação, questão da pressão arterial, né? Tem, assim, pessoas também que não são cardiopatas, não são gestantes, mas, assim, tomam café e não se sentem bem, porque a gente tem, daí é uma questão quase que genética envolvida com o metabolismo da cafeína. Existem metabolizadores rápidos e metabolizadores lentos de cafeína. E dependendo se você é um metabolizador rápido ou lento, você vai sentir mais os efeitos dela ou menos. Por exemplo, pra ti, tu já não se dá muito bem com a cafeína, eu não tomo, né? por causa do gástrico, do meu sistema gástrico. E até eu ia te perguntar, quem tem problemas gástricos com o café pode tomar cafeína? Assim, daí é uma questão de teste, porque o que a gente observou? É até uma coisa que é legal colocar. A cafeína, ela tende a, digamos assim, aumentar a acidez ali no nosso estômago. Então, se a pessoa ela sofre, às vezes, com azia, aumentar essa acidez não é muito legal, porque ela pode ter mais refluxo, mais azia. Então, e ela irrita o intestino, né? Ela tem esse potencial também. Se a pessoa é mais sensível, ela pode... Tem pessoas que tem gastrite, azia. Tirou a cafeína, a pessoa melhora absurdamente. Daí tem um ponto interessante. A cafeína que nós formulamos, ela é uma cafeína anidra, ou seja, ela tem uma baixa reatividade de água. Então, nós observamos que alguns clientes, mesmo que relatavam esses sintomas com o café, com o uso da cafeína isolada, não tiveram, só tiveram a parte boa da cafeína. Exatamente, porque assim, quando a gente bebe o café, você não está bebendo só a cafeína. Tem outros componentes ali juntos. Tem ácido clorogênico, tem tanino, tem várias coisas juntas ali, né? Já aqui você tem a cafeína trimetilxantina, que é o nome molecular dela, isolada, na forma anidra, que é com baixa atividade de água. Então, tivemos feedback de alguns clientes que, olha, tomei a cafeína, não tive problema gástrico. Então, por isso que eu falo que é uma questão de teste. Tem que testar. Tanto é que na loja a gente sempre tem todos os suplementos da nossa marca, a possibilidade de oferecer doses. A gente oferece doses. É isso que eu ia te perguntar, por exemplo, pra mim não seria interessante comprar todo o frasco, porque não sei se vai dar certo o conteúdo. Então eu posso ir lá na VN Suplementos e adquirir só a porcentagem para fazer um teste. Isso, a gente fornece muitas vezes como amostra, sem custo adicional. Ai, que legal! Para que você leve para casa, né, tome a cápsula e sinta os efeitos dela, né? Se vai fazer bem para você ou não. Porque assim, uma coisa que eu e o Renato a gente tem muito em mente, a nossa área de formação é a nutrição.
Sim. Então, assim, nós somos nutricionistas e a gente tem real interesse na saúde do nosso cliente. O olhar de vocês é diferente, né, para suplementação. Então, eu vejo muitos produtos sendo lançados, principalmente dentro do marketing digital, que até no início, lá em 2020, estava muito em alta, né? Todo mundo só falava ali no marketing digital, em venda online, venda de afiliados. Sim. Isso foi uma febre. E aí, eu até comprei alguns cursos na época, nesse sentido. Só que eu comecei a assistir o curso e eu via, gente, isso aqui não é pra mim. Não é assim que eu quero trabalhar o meu produto. Eu não quero colocar uma imagem qualquer e fazer uma propaganda inventada na minha cabeça. Não fazia sentido para você. E meter tráfego pago para eu convencer as pessoas que elas precisam daquele produto. Assim, de qualquer jeito, a todo custo. Isso me incomodava. Eu chegava pro Renato e falava, não é esse caminho. Não é esse caminho. Pode demorar mais, vai demorar mais. Talvez a gente tenha que fazer um trabalho de formiguinha mesmo. Mas eu quero trabalhar com verdade. Verdade. Eu quero que o meu produto seja bom e faça efeito para aquela pessoa. Se ela realmente precisar. Se ela não precisar, eu não vou vender. Não vai nem recomendar. Não vou nem recomendar. Então, assim, eu não vou criar um produto, seja uma cafeína, seja um nootrópico, um termogênico, e colocar lá embaixo no site que ele não tem efeito colateral. Eu nunca vou fazer isso. Porque, como profissional da área da saúde, eu sei que ele vai ter efeitos colaterais. A mesma coisa a creatina. A creatina tá na febre. Porque daí todo mundo acha que precisa tomar creatina. Concordo, é um suplemento muito bom, tem muito estudo clínico, principalmente para idosos, para doenças neurodegenerativas. Só que assim, um paciente renal crônico, eu não me sinto confortável pode prejudicar a situação de saúde. Uma creatina para um paciente renal crônico, que faz hemodiálise 3, 4 vezes na semana. Sabe? Então, assim, tem coisas que eu acho que quando a gente estuda como eu falei, talvez outras pessoas não tenham essa consciência porque não sejam da área da saúde. Exatamente. Ou às vezes são, mas a visão delas de negócio não é essa de fazer sentido na vida, né? De levar o bem para outras pessoas. Às vezes algumas pessoas só pensam no dinheiro realmente. Infelizmente ainda tem pessoas que acham que para crescer não pode olhar para o outro. Para crescer não pode trazer um produto bom, de qualidade, com um direcionamento correto. Acha que tem que passar por cima de todo mundo e realmente acaba prejudicando algumas pessoas nesse caminho, né? E às vezes as pessoas querem resultado rápido. Sim. Querem para ontem, assim, não, eu lancei o meu produto aqui, eu fiz 300 unidades dele. Sim. Eu quero vender essas 300 unidades em um mês, um dia. Assim, não foi a nossa realidade. Sim. Vou ser bem sincera, a gente faz o nosso trabalho, mas como a gente quer vender o produto com verdade, a gente escoa ele dentro da loja, a gente tem um bom escoamento dentro da loja. Escoamento que você diz vendas. Isso, porque assim, quando a gente decidiu fazer o produto, a gente, assim, precisa ter um pouquinho de coragem? Precisa, porque você vai fazer um produto para a tua marca, você tem que fazer primeiro 1000 rótulos. A máquina não imprime menos de 1000. Não imprime. Então, mesmo que você vá fazer 300 unidades, 400 unidades do teu produto, que para nós já era bastante, você tem que fazer os 1000 rótulos de qualquer jeito. Ou seja, o teu investimento em rótulo e embalagem já é grande lá no começo. Então assim, 1000 rótulos, daí vamos decidir quantas unidades a gente pode fazer. Muitas vezes isso já tem um mínimo de unidades que você pode fazer, porque assim, a empresa também não vai botar para rodar 10 unidades. Tem que ter um mínimo. Ainda mais na indústria que tudo é muito contado, né?
todos os processos são muito calculados para obter lucro. Que nem te falei, a indústria não vai ligar a máquina dela para fazer 10 unidades, 100 unidades, que seja pouco. E isso que a gente está falando aqui é operacional. Nós nem estamos falando na parte de formulação e de elaboração de produtos, né? Então, assim, esse passo que vocês deram, eu te falei antes e repito, eu acho que vocês foram muito corajosos. Porque esse passo que vocês deram é algo grandioso. Vocês não, assim, decidiram investir em outro negócio. Vocês decidiram criar algo do zero que fizesse sentido com a essência de vocês e com o direcionamento que vocês queriam dar para os produtos. E isso é muito corajoso, é muito bonito. Se de repente tiver alguém que está assistindo a gente, que tem esse sonho, que tem a vontade de criar algo do zero e ainda não conseguiu dar esse primeiro passo, veja o exemplo deles. Hoje eles estão super bem, inclusive a marca é registrada, o escritório que registrou. Então essa família, ela só está crescendo. E eu queria que você falasse um pouco para nós a respeito do Superset, porque para mim eu acho que ele é a maior inovação de vocês. E quando a gente foi registrar a marca, a VN, eu lembro que você estava em processo. E na época você comentou comigo que era um trabalho assim muito árduo, porque vocês criaram essa formulação, ela não existe, então não foi comprado de fora e trazido a formulação pronta. Eles realmente entenderam os compostos, né, e criaram uma melhor fórmula que a Daline vai explicar melhor, porque essa parte de nutrição é com ela. O Superset é o nosso xodózinho, né? Esse é um produto aqui que a cada dia tem nos deixado cada vez mais felizes, né? O Superset também foi uma ideia que ficou assim, sendo trabalhada, incubada por uns 2 anos. O que acontece? Vamos à cronologia, né? A cafeína foi o primeiro produto de marca própria em 2020. Então, assim, na pandemia, que eu te falei, todo mundo fazendo downsize, veio a ideia de a gente começar a trabalhar com produtos de marca própria. Então, nós, assim, como era o primeiro e a gente não tinha nenhum passo a passo, nenhum manual, foi tudo muito assim... Foi no feeling. No feeling, né? Porque hoje em dia, por exemplo, você vai empreender, você abrir uma loja do zero e você ser franqueado de alguma empresa é totalmente diferente. A franquia veio o manual inteirinho, é só você aplicar. Meu Deus. O empreendedorismo você cai o tombo, levanta, cai outro tombo, levanta, vem uma rasteira, supera. Sim, até hoje a gente né, tem esses altos e baixos, porque é tudo, assim, a construção da nossa marca, a gente abrindo mercado, é tudo a gente fazendo. Tudo, assim, doing yourself, né? Sim. Então, aí nós fomos atrás de um primeiro encapsulado que fosse mais tranquilo de a gente fazer, né? Então, a cafeína foi o primeiro. Depois surgiu a creatina, não com este rótulo, com essa roupagem, ela foi feita primeiramente com... Essa já é o 5º lote de creatina, né? A creatina veio em 2021, menos de um ano depois da cafeína. Antes da cafeína a gente teve o Tribulus também, quando a legislação ainda permitia, né? Agora ele já não está mais dentro do hall de enquadrado como suplemento, e sim como medicamento fitoterápico. Então por isso a gente não conseguiu continuar com ele. Mas aí depois vem a creatina, e a creatina é um produto que 2 vezes por ano, às vezes 3, a gente já está fazendo novos lotes dela. É um produto muito bom. Muito mesmo, sim. Hoje, nível A em relação à suplementação creatina. Aí surgiu o Superset. O Superset chegou em 22. Só que ele vinha vindo de uns 2 anos já. De estudo, de reformulação, de análise. Porque assim, todos os componentes do Superset, porque foi uma ideia do Renato, juntar todos esses compostos aqui. O Renato é o criativo. Ele é o criativo e eu sou a analítica. O Renato dá o pé, você corre pra segurar. Meu Deus, como é que a gente vai fazer? É aquela coisa assim, ele quer fazer tudo e eu tenho que ficar depois pensando, meu Deus, como é que eu vou pagar? Meu Deus, como é que eu vou fazer? É bem assim. Mas enfim, e a coragem também, que nem eu te falo, porque a gente se complementa. Porque eu vejo assim, com o meu olhar mais
analítico pé no chão, talvez se fosse por mim, a gente não teria feito. Sim. Porque eu ia esperar, não, mas tem que esperar, tem que estar com mais caixa pra fazer, e não sei o quê. Eu sou dessas. Sim. E ele já é daquele, não, vamos fazer, e já negocia, e já vem, daí só chega o boleto lá pra pagar. Sim. E daí a gente tem que se virar. Tem. Mas Mas assim, isso é importante porque vocês vão se equilibrando, um dá o passo, o outro segura um pouquinho, né? Isso vai fazendo com que vocês andem mais com segurança, porque se fosse os dois, assim, mais impulsivos, talvez vocês já tivessem quebrado e não dado certo. É muito importante ter, assim, nem o pé demais atrás, nem muito pra o frente, equilíbrio. né? Exatamente. E nesse ponto eu acho que a gente consegue realmente se equilibrar bem. Sim. Porque daí ele teve essa ideia de formular um produto, né, com a nossa fórmula. Com aquilo, com os componentes, porque assim, ó, na área clínica, quando a gente atendia em consultório, muitas vezes a gente formulava. Sim. Passava algumas formulações para os nossos pacientes. Pra fazer na farmácia de manipulação. Exatamente. Então, assim, de alguns anos atendendo, a gente foi percebendo quais formulações davam mais resultado. Então, quando vocês criaram o Superset, vocês já vieram com a bagagem da clínica. Da clínica. Então, eu prescrevo para o meu paciente tal componente para ele fazer na manipulação, ele volta, o resultado dele foi bom. Você sabe, ele Entendeu? já pode perceber. Então, você já tinha como se fosse um estudo clínico Isso. validando alguns componentes que estão aqui. Daí, o que a gente fez também? O Renato comprou, digamos assim, manipulou todos eles separados e durante esse tempo ele foi fazendo testes, tomando mesmo. Eu vou tomar primeiro só isso, depois eu vou tomar só aquilo. Então, o Renato foi o cobaia do Superset. Então, ele foi testando os componentes separados e aí foi vendo o que dava certo e a gente chegou nessa fórmula. Até porque as quantidades precisam ser medidas, Isso, né? Exatamente. Não foi assim testar só o ingrediente ali, o nutriente em si, não. Foi testar a quantidade daquele componente. Até porque a gente fala que o Superset ele é sinérgico. O que quer dizer sinérgico? Quer dizer que cada um dos componentes ali conversa um com o outro para dar o efeito, entendeu? Sim. Porque não adianta eu pegar um monte de coisa que eu acho legal e colocar ali dentro, sendo que uma coisa não vai interagir com a outra e não vai proporcionar o efeito que eu espero. Sim. E ele surgiu também dentro de uma grande dor de consultório, porque assim, 95% das pessoas que você atende em consultório, elas querem uma coisa. Energia. Eu diria que assim, energia é uma delas, mas assim, a principal dor das pessoas é manutenção de peso. Assim, eu quero me sentir bem comigo, quero estar dentro de um peso ideal. E hoje a nossa alimentação moderna, ela é exacerbada nesse sentido. Ela faz com que a gente consuma muita caloria e que a gente gaste pouco. Então, a gente está indo para um histórico de pessoas acima do peso. E quando eu falo desse dado, é um dado já de mais de 50% da população. Então, mais de 50% da população está acima do peso. Então, a gente pensou assim, poxa, é uma dor de consultório. Só que é aquilo que eu estava te falando. No consultório, eu consigo atender quantas pessoas? Sim. Por dia. O nosso tempo, ele é limitado. Ele é limitado. Então, por que não a gente tem um produto que dentro da nossa experiência em consultório deu certo, é um potencializador, eu sempre falo assim, não vai existir nada milagroso, nem mesmo um medicamento alopático prescrito por médico, um hormônio que você vai tomar e ele sozinho vai te emagrecer. Vai fazer você emagrecer. Isso não existe essa fórmula milagrosa. E muitas vezes dentro da internet você vai encontrar um anúncio que vai te dizer, você vai perder 10 quilos em uma semana. Mentira, não vai. Entendeu? Não vai. Então, assim, mas o que eu vejo no Superset? Eu vejo um potencializador de resultado. Tá. Ele ajuda acelerando o metabolismo e isso faz com que queime gordura? Na verdade, assim, o principal efeito do Superset é sacietógeno. É inibidor do apetite.
Então, Me vê 7, por favor. Então, assim, ele potencializa por quê? Porque normalmente, assim, para emagrecer, o que você precisa? Déficit calórico. Qualquer nutricionista que você... Isso é o básico. Pergunta para o chat GPT, ele vai te dizer déficit calórico, básico. Estagiário de nutrição já sabe disso. Já sabe. Todo mundo sabe que precisa de déficit calórico para emagrecer. Mas assim, você faz uma dieta com déficit calórico, a pessoa ela sustenta muito bem. Uma semana vai bem, 15 dias vai bem, 20 dias, 30 dias já tá matando todo mundo ao redor. Entendeu? Ela não aguenta mais comer só aquele pouquinho e tal. Daí tem algumas estratégias que você aumenta a proteína para tentar deixar a pessoa mais saciada e tal. Mas daí você entra naquela máxima de 90% das pessoas serem muito, assim, dependentes de farináceo, de pão. Aí eu não consigo ficar sem pão, não consigo ficar sem açúcar, blá, blá, blá. Então, quando você entra com um produto, um suplemento, que vai deixar essa pessoa mais saciada, sacietógeno, ela consegue seguir aquela dieta com mais, assim, precisão. Ela não vai chegar em casa com uma super fome que vai deixar ela bem menos seletiva e ela vai acabar comendo a primeira coisa que ela vê na frente dela, entendeu? Você consegue deixar a pessoa mais racional. Sim. Ela consegue pensar um pouquinho mais. Aquela ânsia pela comida diminui. Sabe? Então, tanto é que todas as pessoas que adquirem o Superset, a gente tem uma orientação nutricional junto. Tá. Eu acho que esse é o nosso grande diferencial. A gente não só vende o produto e agora se vire. Não, inclusive, esse é o diferencial da VN. A gente presta acompanhamento para todas as pessoas que estão ali com a gente, com os nossos clientes, assim. Você não vai, além de você observar quem que tá comprando e por que tá comprando, vocês ainda auxiliam no pós. Super. O nosso grande diferencial é o pós. O meu objetivo, assim, ó, a gente tem duas vertentes, né? Captar novos clientes ou cultivar os nossos clientes. A nossa vertente é cultivar os nossos clientes. Essa é a nossa vertente. A gente presta um pós muito bom com todos os nossos clientes, porque assim, eu quero cultivar esse meu cliente, eu quero que ele tenha resultado. Então, o Superset, ele se enquadra em que categoria de suplemento? Ele é um termogênico, ele pode ser considerado um termogênico pela composição que ele tem, e ele também é considerado um nootrópico. Por que nootrópico? Porque ele também vai, digamos assim, melhorar certos quesitos neurológicos. Então, ele diminui a ansiedade, ele tem componentes ali que melhoram a produção de serotonina e dopamina. Então, assim, o excesso de peso, ele não é só um processo, assim, por excesso alimentar. Ele é um processo que ele vem de encontro à ansiedade da pessoa. Se a pessoa está se sentindo muito ansiosa, ela, na maioria das vezes, ela vai descontar em algum alimento. Que é o famoso comer as emoções. Engolir as emoções. Então, o Superset, ele ajuda pessoas que têm essa necessidade, às vezes, de comer pela emoção, de comer pela ansiedade. Exato. E eu já tive, né, eu, Renato, feedbacks muito positivos de pessoas, assim, em tratamento, a cada caso a gente avalia, tá? Mas, assim, chegam para nós pessoas com tratamentos pesados em relação a alguns antidepressivos, né? Por conta da ansiedade, perguntando, eu posso usar o Superset? Cada caso é um caso. Como você vai estar falando com um nutricionista, você está falando com alguém que sabe te orientar em relação ao produto, se você vai poder usar ele ou não. Já teve casos em que eu avaliei a medicação da pessoa, sim, ok, não tem interação, pode usar, e deu muito certo. Cliente de recorrência, sempre comprando, porque deu boa. Teve casos que eu cheguei e falei, não, tu não vai poder tomar, porque vai ter interação medicamentosa. É igual a situação da minha mãe. A minha mãe é celíaca e é fã da VN. E ela buscou a opinião da Daline com relação a alguns suplementos, porque ela não pode ter contaminação. Então, tudo isso é feito com muito cuidado ali na loja. Não é você chegar e comprar e pronto. Então, você vai entender por que você está comprando, você vai ter uma recomendação.
é um tratamento diferenciado e eu acredito que é por isso que vocês têm esse tempo já de mercado, não só a AVN Suplementos, mas também a AVN, porque vocês têm essa atenção com o consumidor. Quem compra ali, às vezes, atravessa a cidade para estar ali com vocês, porque é um diferencial muito grande. Tem alguma história que você pode contar para nós de algum cliente que comprou o suplemento, alguma superação? Tem uma bem recente, inclusive, porque assim, como a gente acompanha os nossos clientes, né, a gente sabe do resultado que eles Sim. estão tendo, né? Nós tivemos recentemente uma cliente que, com o uso do Super 7, conseguiu o que tanto ela esperava, que já tanto ela estava em busca, Sim. que é a redução de 10 quilos. Nossa, ela conseguiu 10 quilos. eliminar 10 quilos. 10 quilos. 10 quilos. E, claro, a gente tem as nossas orientações nutricionais que a gente oferece, né, para os nossos clientes. Então, sempre falo, tu leva o Super 7, mas você não leva só o Super 7, você leva o acompanhamento e a orientação nutricional junto. Mas o produto em si deu um equilíbrio para ela, onde ela conseguiu acessar essa perda de peso que ela buscava já há muito tempo, né? Porque eu vejo assim, ó, existem dois tipos de pessoas, aqueles que vão no nutricionista e conseguem cumprir o plano alimentar bem direitinho e tem resultado, e aqueles que vão e têm muita dificuldade de cumprir o plano alimentar por conta de ansiedade, compulsão alimentar, outras coisas que, na verdade, eu percebo que estão atrás do plano alimentar e às vezes a pessoa não percebe. Então, esse suplemento seria um aliado perfeito para essas pessoas que não conseguem seguir o plano sozinhas. Exatamente, ele é o pontapé inicial. Porque a partir do momento que a pessoa perde um pouco de peso corporal, se ela está acima do peso, ela fica estimulada. Ela se sente bem, dá vontade de continuar. Sim, exatamente. Sabe? Então, assim, às vezes o que ela precisa é só esse pontapé inicial, né? Pra entender, poxa, é muito melhor viver com 10 quilos a menos do que com 10 quilos a mais. O problema é que ela precisa fazer a roda girar. Não é imediato o emagrecimento, né? Não. Então, por isso que muitas pessoas desistem, porque não tem esse estímulo, no caso, que o Super 7 vai ajudar a ter ali, que ajuda a fazer essa roda girar e daí ela começa a ver resultado e isso vai girando até que ela chegue no objetivo. E também depois para manutenção desse peso. Manutenção, eu tenho, por exemplo, uma grande amiga minha que consome o produto, que ela me mandou um áudio uns dias atrás, falou, nossa, quando eu tomo, assim, ela não está acima do peso, assim, mas ela usa porque ela sente um gás, aquilo dá energia para ela, para a rotina dela que é puxada, para o trabalho, e ela faz toda a rotina dela do dia, ainda chega e vai para academia, e ela se sente disposta para ir, dá uma segurada na fome dela, que trabalha sempre viajando, então às vezes tem que parar para comer na estrada. Então ela fica seletiva porque ela vai escolher, porque ela vai conseguir comer ali na hora, né? E não fica aquela coisa, não, vou comer a primeira coisa que eu vejo pela frente. Então, assim, são esses feedbacks assim que a gente vai colhendo, de a pessoa se sentir mais saciada, mais disposta. Então a pessoa, quando ela começa a tomar, ela se sente mais disposta, mais saciada. Porque quando você falou do Super 7 termogênico, eu achei que ele era só para dar energia. E não todas essas maravilhas que você está contando aqui para nós. Tem algum motivo por trás do nome Super 7? Bem, na verdade, assim, começou com 7, né? Do nome. E coincidiu de ter 7 componentes. Foi uma coincidência, não foi pensado. Foi total coincidência, porque a gente já estava analisando a fórmula. E a gente já estava pensando naqueles componentes que, somados, deram 7. E o 7 é um número bem simbólico, assim, para mim, para o Renato. Então, a gente gosta muito da numerologia, né? Do que o 7 representa. Então, o número 7 com 7 componentes, daí surgiu o Super 7, né? Super 7, perfeito. E aí é um nome que, sonoricamente, assim, ele também nos agradou muito, né? O Super 7 é um nome fácil de falar, fácil de pronunciar, meio que cola na tua cabeça. Então, por isso que ficou o Super 7. Daline, uma dúvida que me surgiu aqui.
Eu preciso que seja prescrito por um médico para poder usar o Super 7? Não, porque assim, ó, ele é enquadrado como um suplemento alimentar, né? Então a gente não tem nenhum componente ali dentro que seja de cunho farmacêutico alopático, que precise de uma prescrição médica, né? São nutrientes que também são enquadrados como suplementos, né? Dentro da RDC, que a gente tem uma RDC que regulamenta o que a gente pode vender como suplemento ou não. Então, ele não precisa de receita médica, mas assim, é o que eu reforço, como ele foi formulado por nutricionistas e ele tem todo esse cuidado que eu e o Renato estamos por trás, a gente consegue indicar de uma forma bem precisa quem pode e quem não seria legal tomar e quem realmente, não, pode tomar, seria legal tomar. Daline, eu estou apaixonada por esse suplemento. Não imaginava que teria tantas coisas boas aqui dentro desse potinho. E quero saber uma coisa, para quem não mora em Lages ou de repente não pode se deslocar até a loja, como que pode comprar qualquer um desses suplementos? Assim, ó, atualmente a gente tem uma página, né, virtual do Super 7. Então esse é um produto que, independente de onde você estiver, se você se interessou nele, a gente manda para você com frete grátis, inclusive, né? E daí nós temos a página virtual do Super 7, que é super7oficial.com.br. Bem facinho, super7oficial.com.br. Lá tem todas as informações, os benefícios, tem os componentes, que eu não vou falar aqui, se você ficou curioso, você entra lá, para você ver o que tem dentro do Super 7. A gente não esconde o jogo, né, do que tem dentro do produto, isso é bem claro no site. Todos os 7 componentes que tem aqui. Se você efeito colateral, quem pode tomar, quem não pode, tem uma aba lá com dúvidas frequentes, né? E condições também diferenciadas para 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, frete grátis para toda a região sul, desde a primeira unidade, e para as demais regiões, a partir de 2 unidades, a gente também tem frete grátis e parcelamento facilitado. Então, lembrando que todas as pessoas que adquirem o Super 7 adquirem junto também esse acompanhamento e essas orientações nutricionais, né, que nós encaminhamos ali. Então, ele é bem completo e nesse endereço eletrônico tem tudo, bem todas fácil as informações. De comprar. E para quem tiver alguma dúvida também, tem alguma página oficial no Instagram, algo que possa seguir vocês para entender mais, acompanhar mais o universo da marca? Os demais produtos a gente comercializa, né, dentro da nossa loja e também de forma mais direta pelo WhatsApp. Daline, uma coisa que eu gosto muito de perguntar para os meus clientes é sobre os valores da marca. Quais são os valores da VM Suplementos? E também, Daline, os objetivos de vocês com os clientes, não como empresa, mas os objetivos de vocês para os clientes. Assim, a VM eu acho que dá para resumir ela assim como coração, né? É totalmente coração. Inclusive, quando a gente fez o rebranding, porque ela era Vida Natural Nutrição Esportiva. Sim. Esse 2013 foi assim que ela foi inaugurada, Vida Natural Nutrição Esportiva. E aí, com o tempo, a gente, 2016, 17 para frente ali, a gente pensou num rebranding. E ali, como nutricionistas, a gente foi começando a sentir a necessidade de que, poxa, a gente não quer vender só suplemento. Sim. Entendeu? Isso não é a nossa essência. A gente não tá ali para o cliente chegar ali dentro e a gente empurrar um monte de produto que às vezes não vai fazer sentido e não vai dar resultado. O nosso propósito é que verdadeiramente esse cliente tenha resultado e se sinta satisfeito com o que ele está usando. Então o Renato falava muitas vezes assim que no final dos atendimentos na loja que a pessoa estava pagando pelo conhecimento e não pelo produto. Sim, exatamente. Ela estava levando o conhecimento, porque
muitos atendimentos, e até hoje, assim, quando eu vou atender na loja, independente da pessoa que eu tô atendendo, às vezes é uma consulta mesmo. Uhum. E teve uma pessoa que falou assim pra mim, nossa, você não deveria falar tudo isso, você tá dando uma consulta. Como quem diz assim, eu não posso abrir o jogo com o meu cliente, Sim. eu tenho que estar cobrando um valor dentro de consultório para eu estar passando uma informação para ele. E para mim isso nunca fez sentido. Se eu tenho informação e o cliente está ali na minha frente, eu sei que isso pode ajudar ele, Por que não passar? por que não? Às vezes tem cliente que assim, ó, chega na loja disposto a investir R$500, R$600 em suplemento, mas a pessoa acabou de começar uma atividade física. Ela era sedentária, ela não fazia nada. Não tem necessidade de tudo isso. Então, eu vou empurrar R$500, R$600 para ela de produto, sabendo que o que ela precisa é tomar mais água? Eu não vou. E assim, e o Renato também tem essa filosofia. Teve muitas vezes que os clientes saíram de dentro da loja sem levar nada. Porque o foco de vocês não é esse. E você pode dizer, vocês são doidos porque vocês têm boleto para pagar. A gente tem boleto para pagar. Sim, vocês têm. Mas a gente se importa com o ser humano? Eu poderia pegar um valor exorbitante, investir em um tráfego agressivo desse produto para eu vender horrores para o Brasil inteiro, como eu sei que tem muitas pessoas que fazem. Poderia, mas eu não quero trabalhar assim. Não importa se meu trabalho é de formiguinha, se hoje eu vendo um, amanhã eu vendo dois, depois eu vendo três. Mas assim, se eu tô vendendo e a pessoa tá tendo resultado, aquela pessoa que teve resultado vai ser o melhor promotor. Ele mesmo faz a propaganda para vocês. Muito! E assim, ó, e a gente recebe hoje clientes na loja, atrás eles já chegam, eu quero Super 7. Ah, porque a minha vizinha tomou, porque a minha colega de trabalho está usando e falou que é muito bom. E assim, e a gente percebe que ele já está tendo uma recorrência, ele já está se tornando um produto mais conhecido, né? Quem compra uma vez normalmente volta. Recorrência, esse é um produto que tem recorrência, a gente percebe isso. E é aí que a gente avalia a eficácia do produto, né? Porque se a pessoa comprou uma vez e ela não gostou, ela não vai comprar mais. Ponto. Ela não vai falar mal do teu produto e tal, mas ela também não vai comprar mais. E o que a gente mais observa do Super 7 é a recorrência. Tem clientes que viraram amigos. Cliente que vai assim todo mês pegar o frasco e virou assim amigo. Já é cliente VIP. Cliente VIP, assim, que vai todo mês pegar o seu frasquinho, já vai lá, já pega, já é aquilo. Então, é um produto assim que é a menina dos nossos olhos. É a menina dos olhos, dá pra ver vocês falando dele. E uma coisa assim que eu queria que você contasse um pouco pro pessoal é um pouquinho dessa trajetória de marca DVN, porque você contou que antes era Vida Natural Suplementos. Nutrição esportiva. Nutrição esportiva, desculpa. Por que virou VN Suplementos? Vocês tiveram alguma situação que implicou nisso ou foi uma estratégia? A gente foi visualizando assim, ó, o mercado da suplementação, na época, ali em 2013, ele era muito voltado para academia. Então assim, maromba. Então assim, a pessoa ela tinha esse conceito de que esses produtos não eram para ela, até da loja. Então assim, você passava em frente, e muitas vezes é assim ainda, tá? Você vê uma loja de suplementos, você vai ver um armário lá para te atender, as pessoas têm esse bloqueio. O whey protein é só para quem faz academia? Tem um pouco desse bloqueio, assim, de que achar que aquilo lá não é para mim. Aquilo lá é só pro marombeiro de academia. E em 2013, quando surgiu a loja, ela tinha um pouco mais essa pegada, esse era o público mais presente dentro da loja. Eu lembro. E é o estilo da loja, né? Estilo também e tal, por isso que era nutrição esportiva. Só que daí o nutrição esportiva, ele já me remete é pra quem é esportista, é pra quem é atleta, é pra quem é marombeiro, é pra quem, né? Inclusive, nessa época, o Renato atendia bem direcionado pra essa área, né? Isso. E assim, eu e o Renato, a gente, assim, transitava nos dois mercados, né? Porque tinha dos dois públicos, mas a gente foi percebendo uma tendência de mercado
de até um maior mercado consumidor para quem quer qualidade Sim. de vida do que para quem quer performance em si, né? A fatia de mercado é bem maior. Isso. Então daí a gente foi moldando um pouco esse conceito da loja. E ali uma mudança da identidade visual, a primeira, da logomarca, ela tinha um fisiculturista, Eu lembro. assim, na frente e tal. Então daí a gente quis tirar isso, né? Então a gente começou através da logomarca, daí a gente tirou aquela imagem do fisiculturista, deixou só vida natural, nutrição esportiva. Daí depois a gente tirou o nutrição esportiva, substituiu por suplementos e suplementação. Porque a nossa ideia é de que suplementos todo ser humano precisa. Sim. Desde um bebezinho que começa a suplementar vitamina D em gotinhas, Sim. que é prescrição pediátrica. Então, assim, o suplemento é algo que está na vida de todas as pessoas, de todas as idades. Então, não é só para quem quer performance. Não é só para quem quer performance. Então daí surgiu o nosso rebranding foi, quando a gente sentou para fazer o briefing foi, assim, a gente quer trazer isso, essa questão da qualidade de vida, de ser algo assim para todas as pessoas, todas as idades, né? E daí começou pela logomarca, que aí a gente também pensou na questão do registro, o que a gente poderia registrar. E aí o Vida Natural, depois a Maria Luísa pode falar com mais detalhes sobre isso. Mas assim, a gente queria uma coisa fácil também, que não fosse longa. Vida Natural, suplementos, ficava muito longo. Sim. Mas também não queríamos mudar totalmente de nome, a gente não queria perder o Vida Natural, né? Então, daí ficou o VN. E é muito mais fácil de falar, né? Muito mais prático. E eu acho que combina muito, porque vocês são uma vibe um pouco mais rápida, né? Vida natural. VN. Daí ficou VN suplementação e VN suplementos, né? Então, a gente tem os dois registros hoje, do VN suplementação e o VN suplementos, que a gente transita entre o suplementação e os suplementos. E a logomarca, ela leva as iniciais, o V e o N, e tem todo um conceito do porquê dessa voltinha, do porquê dessa bolinha. É um bracinho. Isso, e daí a bolinha de cima é como se fosse a cabeça de uma pessoa fazendo um símbolo que pode ser um símbolo de força, mas também pode ser um símbolo de vitória. Né? Sim, muito legal. E essa parte aqui por trás, ela simboliza o coração. Depois nós vamos colocar aqui a logo para vocês verem. Ela simboliza assim que legal. O VN está dentro do coração. Sim. Entendeu? E para vocês, você sentiu alguma diferença por ter o registro da marca? Valeu a pena vocês tirarem fazerem esse investimento na empresa? Nossa, muito. Tanto é que alguns dias antes de a gente dar o pontapé inicial pro registro, nós tivemos o conhecimento de algumas páginas utilizando a nossa logomarca. Sim. Então, assim, são duas alegrias, né? Tu vê, a página tá usando a tua logomarca, uma página que não é tua, é porque a pessoa achou legal, né? Então, de certo modo, é um privilégio. Mas também acendeu um pisca-alerta. Opa, tá na hora de a gente proteger essa logomarca, o V, o N ali, né? Sim. Tá na hora de a gente proteger isso, porque se a gente não fizer, outras pessoas podem fazer. E só é dono da marca aquele que registra. Exatamente, adoro! Cliente que fez o dever de casa. Né? Então daí foi aí que eu entrei em contato com a Maria Luísa e falei, Maria Luísa, vamos registrar essa marca. E hoje você sente mais segurança, então, menos preocupação com relação a essas pessoas que eventualmente tentam utilizar a tua marca? Total, né? A gente tá assegurado, então se por acaso houver algum outro perfil, né, utilizando a nossa logomarca, não só logomarca, assim, a gente conteúdos na época em que a gente produzia muito carrossel, agora é mais vídeo, né? Sim. Mas tinha uma época que a produção de conteúdo era muito carrossel, né?
muitos perfis, assim. Copiando os carrosséis. carrosséis. Carrosséis, então, assim, a gente via que Sim. estava sendo acessado o conteúdo, mas agora com um registro, se alguém copiar, eu tenho uma legislação ali ao meu lado, né? Só notificar e a pessoa vai precisar parar, vai precisar modificar esse conteúdo que está infringindo a propriedade industrial. Então daí eu vocês. fico pensando assim, poxa, se a gente não tomasse essa atitude agora, tudo bem, a gente está galgando os nossos passos, né? Sim. Não somos assim uma mega empresa, mas assim, isso eu acho que é o inicial para a gente poder tornar a empresa maior. Porque imagina, tu falou das rotulagens, eu fico pensando, uma empresa que de uma hora para outra precisa mudar o nome e tem uma rotulagem dessa gigante. Nossa. É dinheiro jogado no lixo. Sim, você faz 2.000 rótulos, você não usou todos os 2.000 rótulos e aí você vai precisar trocar, vai ter que abandonar e fazer um novo. Mas eu acho que o que mais fere também, quando acontece alguma coisa de a pessoa ter que mudar a marca porque outro registrou antes, é o apego sentimental que você tem com ela. Sabe? Sim. Eu acho que isso é o que mais pega. É porque tu tá falando aí de uma história às vezes de 5, 7, 8, 10 anos, às vezes 30 anos. Investindo naquele nome. Entendeu? Então daí você tem um apego sentimental com aquela marca que daí tipo de uma hora para outra você tem que mudar isso. Isso eu acho que mexe bastante, assim. Deve ser horrível. Eu nunca me senti isso. Mas eu vejo muito pelos clientes que vêm no escritório. Tem cliente meu que 30 anos de história de empresa teve que mudar o nome. Então, é uma dor muito grande. É triste até para nós como profissionais informar isso e acompanhar isso. Porque a pessoa lá atrás decidiu não registrar. Então, é um investimento muito necessário. Sim, então, assim, nesse sentido, eu digo para vocês, assim, que estão começando suas empresas, por mais pequenininha que ela seja, se você gosta do teu nome, se você se projeta, né, de uma forma a longo prazo com esse teu projeto, né, de empreendedorismo, produto que seja, que procure resguardar a sua marca, né, porque isso é importante para o teu crescimento lá na frente, é importante para dar segurança para a gente começar a expandir a nossa linha de produtos. É o chão, é a base para você poder crescer. Exato. E eu disse assim, o primeiro ele é mais difícil, mas depois do primeiro... Vai embora. Vai. Daline, uma coisa que eu queria te perguntar. Hoje, se você pudesse olhar a Daline lá de trás, a Daline lá de 2015, 2017, que está começando e que às vezes é o caso de alguém que está assistindo, qual conselho você daria para ela? Nossa! Qual conselho que eu daria para a Daline de 2015? Bah, que pergunta, né? Aquelas perguntas assim, que você tem que pensar uma meia hora assim, para poder responder. Que conselho eu daria para a Daline de 2015? Eu tô tentando me lembrar em 2015, porque tem coisas assim que é só a maturidade que traz, né? Tem coisas assim que eu acho que é só o tempo que faz a gente enxergar. Mas uma coisa que eu diria para ela é: tenha coragem. Não tenha medo, tenha mais fé. Tenha mais fé é importante. Tenha mais fé. Acredite mais, tenha mais fé. Porque às vezes a gente não faz as coisas porque a gente não enxerga elas com clareza. Mas a fé é justamente você se jogar sem enxergar. Pôr o pé acreditando que Deus vai colocar o sol. Sim, se jogar sem enxergar. Então tenha fé. É algo assim que eu acho que eu diria pra ela: tenha fé. Então, se você está começando e tem muito medo de dar os seus próximos passos, tenha fé. Tenha fé. Não desista, assim. Fácil nunca é. E como você falou, se você dá o passo, Deus dá o chão para você pisar. E eu acho que a gente não poderia, né, encerrar essa nossa conversa, que foi muito legal, sem agradecer a Deus. A Deus. Porque eu até coloquei lá na loja uma frase assim que eu quero que repercuta isso
para eu mesma poder internalizar isso dentro de mim. Que essa empresa, ela não é minha, ela é de Deus, ela é de Jesus Cristo e eu sou um veículo, que eu tô aqui de passagem, né? Então eu tô só cuidando de coisas que na hora que ele me chamar eu vou. E tem um ditado assim de São Agostinho que fala, que eu acho muito bonito, assim, que você tem que cuidar do seu corpo como se você fosse viver 100 anos, mas cuidar da sua alma como se você fosse morrer amanhã. Então eu acho que é exatamente isso, a gente tem que fazer as coisas sempre honrando a Deus e colocando Deus em primeiro lugar. Sim. Porque a eternidade é dele, então a gente só tá aqui cuidando por um breve momento, né, de coisas materiais. Então, assim, Sim. por mais difícil que possa estar a sua situação, porque eu acho que todas as pessoas passam por dificuldades maiores ou menores. Em todos os momentos da nossa vida a gente tá passando por dificuldades maiores ou menores, mas com fé, com confiança e honrando sempre a Deus, ele sempre vai nos dar cruzes Sim. que a gente é capaz de carregar. E com fé nada é intransponível, né? Nada. Tudo é possível. Daline, não tenho palavras para te agradecer por ter vindo. Esse podcast é resultado de muita fé em Deus. E ter você aqui é muito especial, porque você é uma pessoa de luz e nós queremos mais pessoas de luz aqui nesse podcast. E esperamos que algum pedacinho do que a gente falou hoje te inspire e faça você ter fé na tua jornada e não desistir. Até o próximo episódio.